Você sabia que existe uma farmácia divina ao seu redor que a maioria das pessoas ignora completamente? Enquanto corremos para as drogarias em busca de soluções rápidas para cada dor de cabeça, cada inflamação ou cada problema digestivo, esquecemos que o próprio Criador já havia preparado tudo o que precisamos para nossa cura e bem-estar. Não estou falando de misticismo vazio ou de rejeitar a medicina moderna, mas sim de reconhecer que Deus, em sua infinita sabedoria, colocou na natureza recursos extraordinários que a ciência está apenas começando a compreender completamente. Há milhares de anos, nossos ancestrais na fé utilizavam plantas específicas não apenas porque funcionavam, mas porque entendiam que cada folha, cada raiz e cada flor carregavam um propósito divino. E o mais fascinante é que hoje, laboratórios ao redor do mundo estão confirmando o que as escrituras e a tradição já apontavam há milênios. Estou falando de 10 plantas medicinais poderosas que estão literalmente ao alcance das suas mãos, mas que você provavelmente nunca pensou em usar da maneira correta. Estas não são apenas plantas comuns. São presentes de Deus para a humanidade, cada uma com propriedades tão impressionantes que cientistas têm dedicado carreiras inteiras estudando seus compostos ativos. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode literalmente transformar sua abordagem à saúde e ao bem-estar. Antes de continuarmos esta jornada fascinante pela farmácia que Deus preparou para nós, faça-me um favor especial. Se você acredita que existe sabedoria divina na criação e que precisamos resgatar esse conhecimento ancestral, deixe seu like neste vídeo agora mesmo. E mais importante ainda, compartilhe este conteúdo com aquela pessoa da sua família ou da sua igreja que precisa conhecer estas verdades poderosas. Cada compartilhamento ajuda a espalhar conhecimento que pode mudar vidas. Então não guarde esta bênção só para você. Vamos começar? A primeira planta que precisamos falar é o alho, e não é coincidência que ela apareça nas Escrituras em um contexto muito particular. Em Números capítulo 11, versículo 5, quando o povo de Israel estava vagando pelo deserto, eles lembravam com saudade dos alimentos do Egito, e entre eles estava o alho. Agora pense comigo, por que o alho seria mencionado especificamente como um alimento tão marcante que o povo sentiu falta dele no deserto? Porque mesmo naquela época, há mais de 3.000 anos, as civilizações antigas já conheciam o poder medicinal extraordinário do alho. Os egípcios não o consumiam apenas pelo sabor. Eles entendiam que aqueles pequenos dentes brancos tinham a capacidade de fortalecer o corpo e combater doenças. Os trabalhadores que construíram as pirâmides recebiam alho regularmente como parte de sua alimentação, porque isso os mantinha fortes e resistentes às doenças que poderiam devastar um grande grupo de pessoas trabalhando em condições tão extremas. Hoje, milhares de anos depois, a ciência moderna confirma de maneira espetacular o que aqueles povos antigos já sabiam. Pesquisadores descobriram que o alho contém um composto chamado alicina, que é liberado quando você esmaga ou corta o dente fresco. E este composto possui propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas tão poderosas que alguns estudos o comparam a antibióticos naturais. Mas não para por aí. O alho também é um protetor cardiovascular excepcional, capaz de reduzir a pressão arterial, diminuir o colesterol ruim e prevenir a formação de placas nas artérias. Um estudo publicado no Journal of Nutrition demonstrou que o consumo regular de alho pode reduzir o risco de doenças cardíacas em até 20%. E tem mais, o alho fortalece seu sistema imunológico de uma maneira impressionante, aumentando a atividade das células de defesa do corpo e tornando você mais resistente a resfriados, gripes e infecções. A aplicação prática é simples, mas muita gente erra. O ideal é consumir 1 a 2 dentes de alho cru por dia, e aqui está o segredo que poucos sabem. Você precisa amassar ou picar o alho e deixar descansar por 10 minutos antes de consumir, porque é nesse período que a alicina é ativada e atinge sua potência máxima. Se você não gosta do sabor forte, pode picar bem fininho e misturar com mel ou azeite, ou até engolir os pedacinhos com água como se fosse uma cápsula natural. Deus literalmente colocou um antibiótico natural, um protetor do coração e um estimulante imunológico dentro de uma pequena cápsula branca que você pode cultivar até no quintal da sua casa. A segunda planta é o gengibre. Sua presença na história bíblica é fascinante quando entendemos o contexto do comércio de especiarias nos tempos antigos. Embora o gengibre não seja mencionado diretamente pelo nome nas traduções mais comuns da Bíblia, ele fazia parte das especiarias preciosas que eram comercializadas nas rotas que conectavam o Oriente ao mundo Mediterrâneo, as mesmas rotas mencionadas quando falamos dos presentes dos magos ou do comércio de Salomão. O gengibre era tão valorizado que era considerado um presente digno de reis, não apenas pelo seu sabor único,
mas principalmente pelas suas propriedades medicinais extraordinárias que já eram conhecidas há mais de 5.000 anos na medicina tradicional chinesa e indiana. Esta raiz nodosa e aromática é mencionada em textos médicos antigos como um remédio universal, capaz de tratar desde problemas digestivos até dores nas articulações. E a ciência moderna descobriu que essas afirmações antigas não eram exagero, eram observações precisas baseadas em séculos de experiência. O gengibre contém compostos bioativos poderosos, especialmente o gingerol, que possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes tão potentes que rivalizam com alguns medicamentos farmacêuticos. Estudos clínicos demonstraram que o gengibre é extremamente eficaz contra náuseas de todos os tipos, seja enjoo de movimento, náusea matinal na gravidez ou náusea causada por quimioterapia, com taxas de sucesso que impressionam os pesquisadores. Mas os benefícios vão muito além disso. O gengibre é um anti-inflamatório natural poderoso que tem ajudado milhares de pessoas com artrite e dores musculares a reduzirem significativamente seu desconforto e até mesmo a diminuírem a necessidade de medicamentos anti-inflamatórios convencionais. Um estudo publicado no Arthritis and Rheumatism Journal mostrou que extrato de gengibre reduziu a dor no joelho em pacientes com osteoartrite de forma comparável a alguns medicamentos convencionais, mas sem os efeitos colaterais. O gengibre também melhora a digestão de maneira espetacular, estimulando a produção de enzimas digestivas e acelerando o esvaziamento gástrico, o que significa menos inchaço, menos gases e melhor absorção de nutrientes. Para a aplicação prática, você pode consumir gengibre de várias formas, mas as mais eficazes são o chá de gengibre fresco, feito com fatias da raiz, fervidas em água por 10 minutos, tomado 2 a 3 vezes ao dia, ou então o gengibre ralado fresco, adicionado a sucos, vitaminas e receitas. Uma dica poderosa que poucos conhecem é fazer uma pasta de gengibre com mel e consumir uma colher de chá todas as manhãs em jejum. Isso vai revolucionar sua digestão e fortalecer seu sistema imunológico de uma forma que você vai sentir a diferença em poucas semanas. A terceira planta é a aloe vera, e sua conexão com as escrituras é profunda e simbólica. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39, lemos que Nicodemos levou uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. A palavra aloés aqui se refere a uma resina aromática, mas historicamente a aloe vera também era conhecida e utilizada amplamente no mundo bíblico para cuidados com a pele e tratamento de feridas. Os egípcios chamavam a aloe vera de planta da imortalidade, e a rainha Cleópatra usava seu gel regularmente como parte de sua rotina de beleza. Mas o que torna a aloe vera verdadeiramente especial não é apenas sua aparência exótica ou seu uso cosmético. É o fato de que, dentro daquelas folhas grossas e espinhosas, existe um gel transparente que é literalmente uma farmácia completa em si mesma. A ciência identificou mais de 75 compostos ativos diferentes na aloe vera, incluindo vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas e polissacarídeos, com propriedades medicinais extraordinárias. Este gel tem uma capacidade impressionante de acelerar a cicatrização de feridas, queimaduras e cortes, tanto que hospitais modernos usam curativos à base de aloe vera em unidades de tratamento de queimados. Um estudo publicado no Journal of Dermatological Treatment demonstrou que a aloe vera acelera a cicatrização de queimaduras de primeiro e segundo grau em até 9 dias a menos que o tratamento convencional. Mas os benefícios vão muito além da pele. Quando consumida internamente, a aloe vera tem propriedades anti-inflamatórias poderosas que ajudam no tratamento de problemas digestivos, como síndrome do intestino irritável, colite e refluxo gastroesofágico. O gel de aloe vera forma uma camada protetora no revestimento do estômago e do intestino, reduzindo a inflamação e permitindo que o tecido se cure naturalmente. Pesquisas também mostram que a aloe vera pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfica para pessoas com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Para uso externo, você simplesmente corta uma folha fresca, extrai o gel transparente e aplica diretamente sobre feridas, queimaduras, picadas de inseto ou áreas de pele irritada. Para uso interno, é importante usar apenas produtos de aloe vera que sejam certificados e próprios para consumo, geralmente 1 a 2 colheres de sopa de suco de aloe vera puro pela manhã, mas sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar o uso interno, especialmente se você tiver condições médicas pré-existentes ou estiver tomando medicamentos, porque a aloe vera pode interagir com alguns remédios. A quarta planta é a cúrcuma, conhecida também como açafrão da terra. E embora não seja mencionada explicitamente na Bíblia pelo nome, ela faz parte da família de especiarias, que eram comercializadas nas rotas antigas do Oriente, e que representavam riqueza e conhecimento medicinal.
A cúrcuma tem uma história milenar de uso na medicina ayurvédica e na medicina tradicional chinesa, onde é considerada uma das plantas mais sagradas e medicinalmente poderosas que existem. Esta raiz de cor alaranjada intensa contém um composto chamado curcumina, que está sendo estudado intensivamente pela ciência moderna, e os resultados são absolutamente impressionantes. A curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que conhecemos, capaz de inibir múltiplas moléculas que desencadeiam processos inflamatórios no corpo, e a inflamação crônica, como você deve saber, está na raiz da maioria das doenças modernas, incluindo doenças cardíacas, câncer, diabetes, Alzheimer e artrite. Estudos publicados em revistas científicas de renome internacional demonstraram que a curcumina pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos anti-inflamatórios convencionais, mas sem os efeitos colaterais prejudiciais que esses medicamentos causam no estômago, fígado e rins. Mas os benefícios da cúrcuma vão muito além da ação anti-inflamatória. Ela é um antioxidante extraordinário que protege suas células contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento e contribuem para o desenvolvimento de doenças. A curcumina também tem mostrado propriedades neuroprotetoras impressionantes, com estudos sugerindo que ela pode ajudar a prevenir ou retardar o progresso de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, porque ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que tem a capacidade de reduzir a formação de placas amiloides no cérebro, que são características da doença de Alzheimer. Pesquisas também indicam que a cúrcuma pode ser benéfica na prevenção e tratamento de alguns tipos de câncer, com estudos mostrando que a curcumina pode inibir o crescimento de células cancerígenas e impedir a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam tumores. Para aproveitar os benefícios da cúrcuma, existe um segredo crucial que poucos conhecem. A curcumina sozinha tem baixa biodisponibilidade, ou seja, seu corpo não consegue absorvê-la facilmente. Mas quando você combina cúrcuma com pimenta preta, especificamente com o composto piperina presente na pimenta, a absorção aumenta em até 2000%. Portanto, a forma ideal de consumir é fazer um chá com uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada de pimenta preta moída e um pouquinho de gordura saudável como óleo de coco ou leite, porque a curcumina também é lipossolúvel. Você pode tomar este chá dourado 2 vezes ao dia, ou adicionar cúrcuma com pimenta preta em suas refeições regularmente. Deus colocou na natureza um dos anti-inflamatórios mais poderosos que existem, mais eficaz que muitos medicamentos farmacêuticos, e ele cresce na terra como uma raiz humilde que custa poucos reais no mercado. Se você está gostando de descobrir estes tesouros que Deus deixou para nossa cura e bem-estar, me ajude a espalhar este conhecimento. Deixe um comentário agora dizendo qual destas plantas você já conhecia e qual você está mais animado para começar a usar. Sua participação nos comentários é muito importante porque ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam desta informação. Vamos continuar, porque as próximas plantas são ainda mais surpreendentes. A quinta planta é o picão preto, uma erva que muitos consideram apenas um mato invasor, mas que, na verdade, é um remédio poderoso que cresce abundantemente em terrenos baldios, jardins e quintais por todo o Brasil. O picão preto não aparece nas escrituras porque é nativo das Américas, mas o princípio bíblico se aplica perfeitamente aqui. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 12, lemos que Deus fez a terra produzir plantas que dão sementes conforme a sua espécie, e disse que isso era bom. O picão preto é uma dessas plantas que Deus fez crescer facilmente, quase como se ele quisesse garantir que este remédio estivesse sempre disponível para quem precisasse. Na medicina popular brasileira, o picão preto tem sido usado há séculos para tratar problemas no fígado, na vesícula e icterícia. E a ciência moderna descobriu que essas aplicações tradicionais têm fundamento sólido. Estudos demonstraram que o picão preto possui propriedades hepatoprotetoras excepcionais, ou seja, ele protege e ajuda a regenerar o fígado, nosso órgão de desintoxicação mais importante. Pesquisadores identificaram compostos no picão preto que estimulam a produção de bile, facilitam a digestão de gorduras e ajudam o fígado a eliminar toxinas acumuladas. Mas não para por aí. O picão preto também tem demonstrado propriedades antihipertensivas significativas, ajudando a regular a pressão arterial de forma natural e segura. Um estudo realizado em uma universidade brasileira mostrou que o extrato de picão preto foi capaz de reduzir a pressão arterial em animais hipertensos de maneira comparável a alguns medicamentos convencionais. Além disso, o picão preto tem ação anti-inflamatória, antimicrobiana e é rico em antioxidantes que protegem o corpo contra danos celulares. Para uso prático, o chá de picão preto é a forma mais comum e eficaz. Você pode coletar as folhas frescas da planta, lavar bem e ferver uma boa mão cheia em 1 litro de água por cerca de 10 minutos. Depois, coar e beber 2 a 3 xícaras ao longo do dia.
Se você tiver problemas de fígado, icterícia, hepatite, ou simplesmente quiser fazer uma desintoxicação hepática profunda, o picão preto pode ser seu aliado poderoso. Uma planta que muitos arrancam e jogam fora é, na verdade, um presente de Deus para a saúde do seu fígado, o órgão que trabalha incansavelmente filtrando e limpando seu sangue todos os dias. A sexta planta é o alecrim, e sua presença simbólica permeia a história bíblica e a tradição cristã de maneiras fascinantes. Embora o alecrim não seja mencionado especificamente pelo nome na maioria das traduções da Bíblia, há uma tradição antiga que diz que quando Maria fugiu para o Egito com o menino Jesus, ela teria estendido seu manto azul sobre um arbusto de alecrim de flores brancas para secá-lo, e as flores teriam se tornado azuis em sua homenagem. Por isso, o alecrim é às vezes chamado de rosa de Maria. Mas independentemente das lendas, o alecrim tem propriedades medicinais extraordinárias que a ciência está descobrindo e validando. Esta planta aromática, que cresce facilmente em climas mediterrâneos e em muitas regiões do Brasil, contém compostos ativos poderosos, incluindo ácido rosmarínico, carnosol e rosmanol, que possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras impressionantes. O que torna o alecrim particularmente especial é seu efeito sobre a função cerebral e a memória. Estudos demonstraram que o aroma do alecrim sozinho pode melhorar significativamente o desempenho cognitivo, a concentração e a memória de trabalho. Pesquisadores da Universidade de Northumbria, na Inglaterra, realizaram experimentos onde participantes que inalaram o aroma de óleo essencial de alecrim tiveram melhorias de até 75% em testes de memória, comparados ao grupo controle. Acredita-se que isso acontece porque compostos voláteis do alecrim entram na corrente sanguínea através da mucosa nasal e afetam positivamente a química cerebral, particularmente aumentando a atividade do neurotransmissor acetilcolina, que é crucial para a memória e o aprendizado. Além disso, o alecrim tem propriedades antimicrobianas poderosas e tem sido usado tradicionalmente para tratar infecções respiratórias, melhorar a circulação sanguínea e aliviar dores musculares. Estudos também sugerem que os antioxidantes do alecrim podem ajudar a proteger contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Para uso prático, você pode consumir chá de alecrim feito com raminhos frescos ou secos da planta, beber uma xícara pela manhã para estimular a memória e a concentração, ou usar óleo essencial puro de alecrim em um difusor aromático enquanto estuda ou trabalha. Você também pode adicionar alecrim fresco em suas refeições regularmente, especialmente em carnes, batatas e pães. Uma dica poderosa é fazer uma infusão concentrada de alecrim e usá-la como enxágue final, após lavar os cabelos. Isso fortalece os fios, estimula o crescimento capilar e pode até ajudar a prevenir a queda de cabelo. Deus colocou em uma simples erva aromática que pode crescer no seu jardim um estimulante cerebral natural, um protetor da memória e um aliado contra o envelhecimento mental. A sétima planta é o guaco, uma trepadeira nativa do Brasil que tem sido usada há séculos pelos indígenas e depois incorporada à medicina popular brasileira, como um dos remédios mais eficazes para problemas respiratórios. O guaco não aparece nas escrituras porque é uma planta americana, mas novamente vemos o princípio divino em ação. Deus distribuiu plantas medicinais específicas em diferentes regiões do mundo de acordo com as necessidades de saúde daquelas populações. O guaco, com suas folhas grandes em forma de coração e seu aroma característico, contém um composto chamado cumarina, que possui propriedades broncodilatadoras, expectorantes e anti-inflamatórias extraordinárias. A medicina popular sempre usou o guaco para tratar tosses, bronquites, asma e outras condições respiratórias, e a ciência confirmou que essas aplicações são absolutamente válidas. Estudos demonstraram que o guaco relaxa os músculos dos brônquios, facilitando a respiração, e ao mesmo tempo estimula a expectoração, ajudando a eliminar o muco acumulado nos pulmões. O guaco também tem propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação nas vias respiratórias, tornando-o especialmente útil para pessoas com asma, bronquite crônica ou doença pulmonar obstrutiva crônica. O que torna o guaco ainda mais impressionante é que ele funciona de maneira suave e natural, sem os efeitos colaterais intensos que muitos medicamentos broncodilatadores farmacêuticos causam, como tremores, taquicardia e insônia. Pesquisadores brasileiros têm estudado o guaco extensivamente e alguns hospitais já incorporam xaropes à base de guaco em seus protocolos para tratamento de doenças respiratórias. Para uso prático, o chá de guaco pode ser feito com 2 a 3 folhas frescas ou uma colher de sopa de folhas secas em uma xícara de água fervente. Deixar em infusão por 10 minutos. Coar e beber 2 a 3 vezes ao dia. O xarope de guaco, que você pode encontrar em farmácias e lojas de produtos naturais, também é muito eficaz, especialmente para crianças que resistem ao chá. Se você ou alguém da sua família sofre com bronquite, asma
tosse crônica ou qualquer problema respiratório, o guaco pode ser o aliado natural que vocês estavam precisando. Uma planta que cresce abundantemente em terras brasileiras, subindo em árvores e muros, carregando em suas folhas um remédio poderoso para os pulmões e vias respiratórias. A oitava planta é a espinheira santa, e seu nome já indica a reverência com que esta planta é tratada no Brasil. A espinheira santa, cientificamente conhecida como Maithenus ilicifolia, é outra dádiva das terras sul-americanas, usada há séculos pelos povos indígenas para tratar problemas estomacais, e que hoje tem suas propriedades medicinais validadas por rigorosos estudos científicos. Esta planta não aparece nas escrituras por razões geográficas, mas sua história nos lembra do Salmo 104, versículo 14, onde lemos que Deus faz crescer a relva para o gado e as plantas para o serviço do homem, tirando da terra o alimento. A espinheira santa é especialmente interessante porque sua eficácia no tratamento de úlceras gástricas e gastrites é tão comprovada que ela foi incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde no Brasil. Estudos demonstraram que a espinheira santa contém compostos como taninos e flavonoides que possuem ação anti-ulcerogênica poderosa, ou seja, ela protege a mucosa do estômago contra danos, reduz a secreção ácida excessiva e acelera a cicatrização de úlceras existentes. Um estudo clínico controlado mostrou que pacientes com úlcera gástrica que tomaram extrato de espinheira santa tiveram taxas de cicatrização comparáveis às de pacientes que usaram medicamentos convencionais inibidores da bomba de prótons, mas sem os efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar com o uso prolongado. A espinheira santa também tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas que ajudam a aliviar a dor e o desconforto associados a gastrites e úlceras. Além disso, estudos in vitro demonstraram que a espinheira santa tem ação contra a bactéria Helicobacter pylori, que é a principal causadora de úlceras pépticas e está associada ao desenvolvimento de câncer gástrico. Para uso prático, o chá de espinheira santa é a forma mais comum. Você pode usar uma colher de sopa de folhas secas para cada xícara de água fervente, deixar em infusão por 10 minutos e beber meia hora antes das principais refeições. Se você sofre com gastrite, azia crônica, refluxo ou úlcera gástrica, a espinheira santa pode trazer alívio significativo e ajudar seu estômago a se curar naturalmente. Uma ressalva importante é que a espinheira santa não deve ser usada durante a gravidez e lactação. E pessoas que tomam anticoagulantes devem consultar um médico antes de usar, porque a planta pode potencializar o efeito desses medicamentos. A nona planta é o mastruz, também conhecido como erva de Santa Maria. Uma planta que carrega tanta potência medicinal que assusta quando você descobre tudo o que ela pode fazer. O mastruz não aparece especificamente nas escrituras porque é nativo das Américas, mas seu uso medicinal remonta aos tempos pré-colombianos, quando os povos indígenas já o utilizavam para tratar parasitas intestinais e problemas respiratórios. O mastruz tem um aroma forte e característico devido ao seu alto teor de ascaridol, um composto com propriedades antiparasitárias e antimicrobianas poderosas. Na medicina popular brasileira, o mastruz é famoso principalmente como vermífugo natural, capaz de eliminar diversos tipos de parasitas intestinais, e a ciência confirmou que essa aplicação tem fundamento real. Estudos demonstraram que o ascaridol e outros compostos presentes no mastruz têm ação efetiva contra vermes como ascaris, oxiurus e outros helmintos intestinais. Mas o mastruz vai muito além disso. Ele também é um excelente expectorante e anti-inflamatório para as vias respiratórias, sendo tradicionalmente usado para tratar bronquites, tosses e até tuberculose. Pesquisas também indicam que o mastruz possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias sistêmicas e até mesmo antimicrobianas contra bactérias patogênicas. Um aspecto particularmente interessante do mastruz é seu uso tradicional combinado com leite para potencializar seus efeitos, especialmente para crianças com parasitoses intestinais. Para uso prático como vermífugo, a forma tradicional é bater no liquidificador um punhado de folhas frescas de mastruz com um copo de leite, coar e tomar em jejum por 3 dias consecutivos. Para uso respiratório, o chá de mastruz pode ser feito com uma colher de chá de folhas em uma xícara de água fervente. Mas é importante ter cautela com a dosagem, porque o mastruz é uma planta potente que em excesso pode ser tóxica, especialmente para o fígado. Não deve ser usado por gestantes sob nenhuma circunstância, porque pode causar contrações uterinas, e não deve ser usado por períodos prolongados. Mas, quando usado corretamente e com sabedoria, o mastruz é um aliado poderoso, especialmente para famílias com crianças que frequentemente pegam parasitas intestinais em escolas e parquinhos. Deus colocou em uma planta humilde que cresce facilmente em quintais um vermífugo natural que pode substituir medicamentos químicos agressivos. A 10ª planta é a arruda.
E aqui entramos em território particularmente interessante, porque a arruda tem uma história longa e complexa, tanto na tradição bíblica quanto na medicina popular. A arruda é mencionada indiretamente nas Escrituras, sendo que a palavra grega para arruda aparece em Lucas capítulo 11, versículo 42, onde Jesus critica os fariseus dizendo que eles davam o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, mas negligenciavam a justiça e o amor de Deus. Isso nos mostra que a arruda era cultivada nos jardins da época e tinha valor suficiente para ser incluída no dízimo. A arruda tem uma história fascinante de uso medicinal que remonta à antiguidade greco-romana, onde era considerada uma planta sagrada de purificação e proteção, e também era usada para tratar uma variedade de condições de saúde. Na medicina popular brasileira, a arruda é usada há séculos, especialmente para tratar cólicas menstruais, regular o ciclo feminino e aliviar dores musculares. A ciência moderna descobriu que a arruda contém compostos bioativos como alcaloides, flavonoides e cumarinas, que possuem propriedades antiespasmódicas, anti-inflamatórias, antimicrobianas e até mesmo analgésicas. Estudos demonstraram que extratos de arruda podem relaxar músculos lisos, o que explica sua eficácia tradicional no alívio de cólicas menstruais e espasmos intestinais. Pesquisas também indicam que a arruda tem propriedades antimicrobianas contra várias bactérias e fungos patogênicos. No entanto, é absolutamente crucial entender que a arruda é uma planta que deve ser usada com extrema cautela e sob orientação, porque ela contém compostos que em doses elevadas podem ser tóxicos, e ela é especialmente perigosa para gestantes, podendo causar abortos espontâneos, por isso jamais deve ser consumida por mulheres grávidas ou que estejam tentando engravidar. Para uso seguro e prático, o chá de arruda pode ser feito com uma quantidade muito pequena, apenas 2 a 3 folhas frescas ou meia colher de chá de folhas secas em uma xícara de água fervente, tomado com moderação apenas quando necessário para cólicas ou dores. Externamente, a arruda pode ser usada em compressas para aliviar dores musculares e articulares. E muitas pessoas fazem garrafadas ou óleos medicinais com arruda para massagear áreas doloridas. A arruda também é tradicionalmente usada em banhos de ervas para relaxamento e alívio de tensões, mas sempre com moderação. Agora que você conheceu estas 10 plantas medicinais poderosas que Deus colocou na criação para nosso benefício, é hora de refletir sobre como estamos usando ou deixando de usar essa farmácia natural que está literalmente ao nosso redor. Cada uma destas plantas carrega em si mesma um testemunho da sabedoria divina na criação, mostrando que Deus não nos deixou desamparados quando se trata de cuidar dos nossos corpos, que são templos do Espírito Santo, como nos lembra 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A medicina moderna tem seu lugar valioso e importante, e não estou sugerindo que você abandone tratamentos médicos convencionais, mas estou dizendo que existe uma sabedoria ancestral, baseada em milhares de anos de observação e uso, agora validada pela ciência, que simplesmente não pode ser ignorada. Estas plantas não são magias ou superstições vazias, são recursos reais com compostos químicos ativos que a ciência está estudando e confirmando. O alho fortalecendo seu sistema imunológico e protegendo seu coração, o gengibre combatendo inflamações e aliviando dores, a aloe vera curando feridas e protegendo seu sistema digestivo, a cúrcuma funcionando como um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem, o picão preto protegendo e regenerando seu fígado, o alecrim estimulando sua memória e função cerebral, o guaco abrindo suas vias respiratórias e aliviando tosses crônicas, a espinheira santa curando úlceras e gastrites, o mastruz eliminando parasitas intestinais e a arruda aliviando cólicas e dores quando usada com sabedoria. Cada uma destas plantas representa uma oportunidade de tomar responsabilidade pela sua saúde de uma maneira mais natural, mais conectada com a criação de Deus e mais sustentável a longo prazo. Então agora é com você. Qual destas 10 plantas você vai começar a incorporar na sua rotina de saúde e bem-estar? Qual delas chamou mais sua atenção? Eu quero muito saber nos comentários qual é o seu desafio de saúde atual e qual destas plantas você acredita que pode te ajudar. Compartilhe sua experiência, porque seu comentário pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. E se você já usa alguma dessas plantas e teve resultados positivos, por favor, conte sua história nos comentários para edificar e encorajar outros irmãos e irmãs. Não esqueça de se inscrever neste canal agora e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos sobre saúde natural, sabedoria bíblica e como viver uma vida mais plena e saudável de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na criação. Compartilhe este vídeo com sua família, com seus amigos da igreja, com aquela pessoa que está enfrentando problemas de saúde e precisa conhecer essas alternativas naturais.
Cada compartilhamento é uma semente de conhecimento e cura que você está plantando na vida de alguém. Que Deus abençoe sua jornada de saúde e bem-estar, e que você descubra cada vez mais as maravilhas que Ele colocou na criação para nosso benefício. Fique com Deus e até o próximo vídeo.